Eu sempre fui um homem de hábitos. Acordava às 6 da manhã, tomava café às 6h20, pegava o metrô às 7h15. Meu trabalho como contador em um escritório no centro da cidade começava às 8 e terminava, pontualmente, às 5 da tarde. Jantava às 7, assistia às notícias às 8, e às 10, deitado em minha cama, fazia minhas orações. Não que eu fosse particularmente religioso. Era mais uma herança, algo que minha avó Cecília havia me ensinado quando criança. Miguel, ela dizia, segurando minhas mãozinhas entre as suas, ásperas e enrugadas pelo tempo. Nunca se deite sem agradecer pelo dia. E assim eu fazia, mais por hábito que por devoção. Deitava-me confortavelmente, puxava o cobertor até o queixo e murmurava agradecimentos protocolares, por vezes quase automáticos. Obrigado pelo dia, pela saúde, pelo trabalho. E geralmente adormecia antes mesmo de terminar a pequena lista. Minha vida era estável, previsível, segura. Aos 38 anos, eu tinha um apartamento modesto mas bem localizado, um carro confiável e economias sólidas. Não havia me casado, um noivado desfeito aos 27 anos tinha me deixado cauteloso com relacionamentos, mas não me sentia particularmente solitário. Tinha colegas de trabalho com quem almoçava, um grupo de amigos com quem jogava pôquer mensalmente, e minha irmã Ana, que me visitava com seus filhos gêmeos a cada 2 domingos. Se alguém me perguntasse se eu era feliz, eu provavelmente diria que sim, embora com aquela hesitação sutil que as pessoas têm quando não têm certeza do que a palavra realmente significa. Foi numa terça-feira comum que as primeiras mudanças começaram. Nada dramático, apenas uma notícia no jornal que li durante o café da manhã. Um acidente de ônibus em uma estrada rural tinha matado 12 pessoas, incluindo uma família inteira, pais e 3 crianças pequenas. A foto mostrava os destroços do veículo. Ao lado, uma pequena igreja branca onde os corpos estavam sendo velados. Não sei por que aquela notícia específica me afetou. Tragédias aparecem nos jornais todos os dias. Talvez tenha sido a igreja na foto, lembrando-me da que minha avó frequentava. Talvez as crianças, que teriam aproximadamente a idade dos sobrinhos que eu veria no próximo domingo. Ou talvez simplesmente tenha sido o momento. Algo dentro de mim estava pronto para ser perturbado. Fui para o trabalho e passei o dia normalmente, mas aquela notícia ficou comigo, emergindo nos momentos mais inesperados. Durante uma reunião sobre ajustes fiscais, me peguei pensando naquelas crianças. Como teriam sido seus últimos momentos? Estariam dormindo, inconscientes da tragédia iminente? Ou teriam sentido medo? À noite, deitado para fazer minhas orações habituais, algo mudou. Em vez das palavras protocolares, me vi pensando naquela família. Por favor, cuide deles, onde quer que estejam, murmurei no escuro. E dê força aos que ficaram. Adormeci com uma sensação estranha, como se tivesse aberto uma porta que permanecerá fechada por muito tempo. Na quarta-feira, ao passar por uma banca de jornal, comprei intencionalmente o mesmo periódico, procurando atualizações sobre o acidente. Havia uma pequena nota mencionando o enterro e uma vaquinha online para ajudar com as despesas e apoiar os familiares sobreviventes. Naquela noite, fiz uma doação, não muito grande, mas o suficiente para me fazer sentir que havia feito algo. Quando me deitei para rezar, novamente pensei neles, visualizando rostos que nunca conheci. Na quinta-feira, durante a pausa para o almoço, encontrei-me caminhando até uma pequena capela perto do escritório. Nunca havia entrado ali antes, apesar de passar em frente quase diariamente. O interior era silencioso, fresco, com vitrais coloridos filtrando a luz do meio-dia. Sentei-me num banco de madeira polida pelo uso de incontáveis pessoas antes de mim. Não rezei, não formalmente. Apenas fiquei sentado, observando a luz, sentindo o silêncio. Um silêncio diferente do meu apartamento, vazio. Este parecia habitado, de alguma forma, como se o ar estivesse atento. Saí 15 minutos depois, chegando alguns minutos atrasado para a reunião da tarde, algo que jamais acontecia. Tudo bem, Miguel? Perguntou meu chefe, erguendo as sobrancelhas. Sim, respondi. Apenas, perdi a noção do tempo. A sexta-feira transcorreu sem incidentes, mas à noite,
Deitado para fazer minhas orações, percebi que estava falando mais, e de forma diferente. Não era mais uma lista de agradecimentos recitada como um catálogo. Falava como se realmente houvesse alguém escutando. Contei sobre meu dia, sobre como tinha me sentido estranho desde aquela notícia, sobre como a luz na capela havia me afetado. Falei até sobre meu noivado fracassado, algo em que não pensava havia anos. No sábado, me peguei organizando um armário que havia prometido arrumar há meses, e encontrei uma caixa com fotos antigas. Entre elas, várias da minha avó Cecília, sorrindo com seu jeito sereno, muitas vezes com uma Bíblia pequena e gasta nas mãos. Em uma das fotos, ela estava ajoelhada ao lado da minha cama infantil, com os olhos fechados e as mãos postas, enquanto eu, com cerca de 5 anos, a imitava com a seriedade que as crianças conseguem ter em momentos solenes. Ela sempre rezava de joelhos, lembrei em voz alta, a memória retornando vívida. Dizia que era assim que mostrávamos respeito. Naquela noite, minhas orações foram mais longas que o normal. Falei sobre a foto, sobre as memórias da minha avó, sobre como sentia sua falta mesmo após tantos anos. Quando terminei, senti uma espécie de paz que não experimentava havia muito tempo. Adormeci profundamente. E então, veio o sonho. Estava em um campo vasto, sob um céu noturno de uma claridade impossível. As estrelas não eram apenas pontos distantes, mas pareciam ter presença, volume, como lanternas suspensas a uma altura alcançável. O ar estava perfumado com algo que lembrava jasmim e canela, uma combinação que, embora incomum, parecia perfeitamente natural naquele lugar. Não havia medo ou confusão, apenas uma sensação de que eu deveria estar exatamente ali, naquele momento. Comecei a caminhar, sentindo a grama macia sob meus pés descalços. Não tinha destino em mente, mas meus passos pareciam seguros, como se fossem guiados. Depois de algum tempo, impossível dizer quanto, pois o tempo parecia funcionar de forma diferente ali, percebi que não estava sozinho. À minha frente, a uma distância que não conseguia precisar, havia uma figura. Não podia ver detalhes, apenas um contorno brilhante, como se a pessoa estivesse iluminada de dentro para fora. Quem está aí? Chamei. Minha voz soando estranhamente musical, naquele espaço. A figura não respondeu, mas fez um gesto, convidando-me a segui-la. Sem hesitação, obedeci. Quanto mais me aproximava, mais a luz ao redor da figura se intensificava, até que tive que estreitar os olhos. Ainda assim, não conseguia distinguir feições, apenas uma presença luminosa que, de alguma forma, transmitia uma sensação profunda de paz e acolhimento. Caminhamos juntos por um tempo, em silêncio. Então, a figura parou e apontou para algo à nossa frente. Ao seguir a direção indicada, vi uma cena que me tirou o fôlego. Um grupo de pessoas reunidas em círculo, cada uma emanando sua própria luz suave, variando em cores e intensidades. No centro do círculo havia uma criança. Não conseguia determinar se era menino ou menina, com as mãos erguidas, como se alcançasse pelo céu. O que é isso? Perguntei, mas já intuía a resposta. São orações, disse a figura, e sua voz era como múltiplas vozes soando em harmonia perfeita. Não era ameaçador. Ao contrário, era o som mais reconfortante que já havia escutado. Cada luz é uma oração. Algumas são pedidos, outras agradecimentos. Algumas são apenas conversas. Observei, fascinado. As luzes não eram estáticas, moviam-se, dançavam, às vezes se fundindo antes de se separarem novamente. Era como assistir a uma coreografia cósmica perfeitamente sincronizada. E as minhas orações? Perguntei, subitamente curioso. Onde estão? A figura indicou um ponto distante, onde uma pequena luz azulada pulsava timidamente, quase hesitante em brilhar. Senti uma pontada de vergonha. É tão pequena, murmurei. Mas está crescendo, respondeu a figura, e havia um sorriso em sua voz. Nos últimos dias, tem ficado mais forte. Observei a pequena luz azul. Realmente, enquanto olhava, ela pareceu pulsar com mais intensidade, como um coração ganhando força. Por que me mostra isso? Perguntei. Finalmente, a figura virou-se para mim completamente.
Embora não pudesse ver um rosto, senti como se estivesse sendo observado profundamente, como se cada camada que eu havia construído ao longo dos anos estivesse sendo gentilmente afastada. Por que você começou a perguntar? Respondeu simplesmente. Antes que pudesse questionar mais, a figura ergueu uma mão luminosa e tocou o meu peito, exatamente sobre o coração. O toque não era físico. Era como se algo passasse diretamente para dentro de mim. Uma corrente de calor e clareza que se espalhou por todo o meu corpo. De repente, vi flashes de imagens em rápida sucessão. Minha avó Cecília ajoelhada ao lado de sua cama. Lágrimas silenciosas correndo por seu rosto enquanto orava. A família do acidente de ônibus, não mortos, mas vivos e sorridentes em torno de uma mesa de jantar. Minha ex-noiva, olhando para um retrato nosso com uma expressão de arrependimento. Minha irmã Ana, ajoelhada com seus filhos antes de dormir, ensinando-lhes as mesmas orações que nossa avó havia nos ensinado. E finalmente, eu mesmo. Não como era agora, mas como poderia ser, ajoelhado não por hábito ou tradição, mas em entrega genuína, meu rosto iluminado por uma paz que nunca havia conhecido. Está na hora de acordar. Miguel, disse a figura, sua voz agora soando distante, como se viesse de outro mundo. Não quero ir, protestei, sentindo um desespero súbito. Há tanto que quero perguntar, tanto que quero entender. Você entenderá, respondeu a voz, cada vez mais longe. Mas primeiro, precisa acordar. Realmente acordar. A luz ao meu redor começou a se intensificar, tornando-se quase insuportável. Fechei os olhos contra o brilho, e quando os abri, novamente, estava de joelhos ao lado da minha cama. O quarto estava escuro, exceto pela luz do luar entrando pela janela. Meu coração batia rapidamente, mas não por medo, por algo mais próximo da reverência. Minhas bochechas estavam úmidas, e percebi que estava chorando, embora não soubesse exatamente por quê. Olhei para minhas mãos, apoiadas no colchão, e para meus joelhos pressionados contra o piso frio. Não me lembrava de ter saído da cama. Não me lembrava de ter me ajoelhado. Mas ali estava eu, exatamente como na última imagem do meu sonho. Realmente acordar. Repeti em um sussurro, as palavras da figura luminosa ecoando em minha mente. E então, ainda de joelhos, comecei a rezar como nunca havia rezado antes. O domingo amanheceu com uma claridade diferente. Não era apenas a luz do sol que parecia mais brilhante, mas algo dentro de mim também havia se iluminado. Sentei-me na beira da cama, olhando para o espaço ao lado dela, onde havia me ajoelhado na noite anterior. Algo havia mudado, eu havia mudado, mas ainda não conseguia articular exatamente o que. Minha rotina dominical normalmente consistia em acordar um pouco mais tarde, tomar um café demorado enquanto lia o jornal, talvez dar uma caminhada no parque se o tempo estivesse bom. Era um dia tranquilo, deliberadamente vazio, para recarregar antes de outra semana de trabalho. Mas naquela manhã, senti um impulso diferente. Abri o armário e peguei uma camisa que raramente usava, um presente da minha irmã que eu considerava formal demais para meus domingos relaxados. Vesti-me com mais cuidado que o habitual, penteei o cabelo, e depois de um momento de hesitação, peguei o pequeno crucifixo que minha avó me deixará quando morreu. Nunca o usava, mas sempre o mantinha em uma pequena caixa na gaveta da cômoda. Coloquei-o no pescoço, a corrente fria contra minha pele. Não tinha planejado conscientemente, mas meus passos me levaram até a igreja da paróquia local, a poucas quadras do meu apartamento. Tinha passado em frente a ela centenas de vezes, mas nunca havia entrado. Agora, hesitei na escadaria, observando pessoas, famílias, idosos, alguns jovens, entrando para a missa das 9. Uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque perfeito me sorriu ao passar. Primeira vez, perguntou gentilmente. É tão óbvio assim, respondi, sentindo-me subitamente autoconsciente. Você tem aquele olhar. Ela sorriu. Como se não tivesse certeza se está no lugar certo. Acredite, todos nós já tivemos esse olhar em algum momento. Ela estendeu a mão. Sou Helena. Miguel, respondi, apertando sua mão. Bem, Miguel, quer se sentar comigo? Prometo não fazer muitas perguntas. Aceitei o convite com um aceno de cabeça,
grato pela oferta. Juntos, entramos na igreja. O interior era mais simples que eu esperava. Bancos de madeira bem conservados, vitrais coloridos que contavam histórias bíblicas, um altar modesto mas digno. Helena me guiou até um banco no meio da nave. A missa começou, e me senti deslocado. Não sabia quando ficar de pé ou quando me sentar. Não conhecia as respostas que os outros pareciam saber de cor. Helena percebeu meu desconforto, discretamente, indicava o que fazer, sem chamar atenção para minha inexperiência. Curiosamente, não me importei com o desconforto. Havia algo na cerimônia, nos cantos, nas palavras do sacerdote, que ressoava com o que havia sentido no meu sonho. Não a mesma intensidade, nada poderia comparar-se àquela luz, mas como um eco, um lembrete. Durante o sermão, o padre, um homem de meia idade com olhos gentis, falou sobre estar verdadeiramente presente. Quantos de nós atravessamos a vida em piloto automático? Perguntou ele, olhando para a congregação. Fazemos as mesmas coisas, dizemos as mesmas palavras, até rezamos as mesmas orações. Mas estamos realmente presentes? Ou estamos apenas cumprindo uma rotina? Suas palavras me atingiram com força perturbadora. Não era exatamente o que eu vinha fazendo. Rezando sem realmente rezar. Vivendo sem realmente viver. Quando chegou o momento da Eucaristia, permaneci no banco enquanto Helena e outros se dirigiam ao altar. Ela voltou com um brilho sereno nos olhos e, ao notar meu olhar questionador, explicou em voz baixa: é o corpo de Cristo. Você precisaria ser batizado e fazer a primeira comunhão para receber. Fui batizado quando criança, comentei, lembrando-me subitamente de fotos amareladas em álbuns antigos. Mas nunca fiz a primeira comunhão. Bem, nunca é tarde, respondeu ela com um sorriso gentil. Após a missa, Helena me apresentou ao padre Thomas. Em vez de me sentir pressionado ou julgado, como temia, encontrei nele uma curiosidade genuína. O que te trouxe até nós hoje, Miguel? Perguntou ele, depois das apresentações. Hesitei. Como explicar o sonho, a figura luminosa, o despertar de joelhos? Soaria louco, ou pior, presunçoso. Eu tive uma experiência, respondi finalmente. Algo que me fez questionar como venho vivendo. Como venho, rezando. O padre Thomas assentiu, como se minha resposta vaga fizesse perfeito sentido. Deus tem muitas maneiras de nos chamar a atenção. Algumas são suaves como uma brisa, outras são mais diretas. Ele sorriu. Estou aqui se quiser conversar mais sobre isso. Sem pressão, sem julgamento. Trocamos números, e enquanto saía da igreja, senti uma leveza que não experimentava havia muito tempo. Na porta, Helena se despediu, mas não antes de me entregar um pequeno livro de orações. Para ajudar com as palavras, até que encontre as suas próprias, explicou. Passei o resto daquele domingo de forma incomum. Em vez de me isolar em meu apartamento, caminhei pelo parque, observando realmente as pessoas ao meu redor. Uma mãe ensinando seu filho a andar de bicicleta. Um casal de idosos de mãos dadas. Adolescentes rindo alto enquanto compartilhavam algo em seus celulares. Vidas em progresso, cada uma com sua própria história, suas próprias orações. À noite, antes de dormir, não me deitei para rezar como de costume. Deliberadamente, ajoelhei-me ao lado da cama. Abri o pequeno livro que Helena me dera, mas depois de ler algumas linhas, fechei-o. As palavras impressas, embora bonitas, não capturavam o que eu queria expressar. Não sei exatamente o que aconteceu ontem à noite, comecei, falando baixo no quarto silencioso. Não sei se foi um sonho, uma visão ou se estou simplesmente enlouquecendo. Mas senti algo que nunca havia sentido antes, e não quero perder isso. Fiz uma pausa, buscando palavras. Se você está realmente ouvindo, e acho que está, poderia me ajudar a entender? A continuar acordado. Naquela noite não tive sonhos dramáticos, apenas um sono tranquilo e repousante. Pela manhã de segunda-feira, enquanto me preparava para o trabalho, notei algo diferente em meu reflexo no espelho. Não era uma mudança física, era algo nos olhos, uma claridade, uma presença que não estava lá antes. Primeira etapa concluída, murmurei para meu reflexo. Agora, como viver isto no mundo real?
A resposta viria mais cedo do que eu esperava, e de formas que nunca poderia ter previsto. A segunda-feira começou como qualquer outra, com a diferença de que coloquei o pequeno crucifixo da minha avó por dentro da camisa antes de sair para o trabalho. No metrô, em vez de me isolar com meus fones de ouvido e um podcast de finanças como de costume, apenas observei. Uma mulher de meia-idade com olheiras profundas cochilava em pé, segurando-se precariamente em uma barra. Um jovem de terno impecável mastigava ansiosamente uma unha enquanto revisava documentos. Uma adolescente com cabelo azul olhava pela janela com expressão distante, uma lágrima silenciosa escorrendo por sua bochecha. Sempre estiveram ali, estas pessoas, estas vidas, mas eu nunca realmente as via. Era como se um filtro tivesse sido removido dos meus olhos, permitindo-me enxergar não apenas formas e cores, mas histórias e emoções. No escritório, Rosa, a recepcionista que eu cumprimentava diariamente com um sorriso educado mas distante, parecia particularmente abatida. Tudo bem, Rosa? Perguntei, parando em vez de seguir diretamente para meu andar como sempre fazia. Ela me olhou, surpresa. Em 5 anos trabalhando no mesmo prédio, era a primeira vez que eu realmente perguntava sobre seu bem-estar. Ah, Senhor Miguel, é só cansaço. Minha mãe teve que ser internada ontem, e passei a noite no hospital. Sinto muito, respondi, genuinamente. Ela está melhor. Estabilizada. Pneumonia. Aos 78 anos. Não é fácil. Houve uma pausa desconfortável. No passado, eu teria assentido educadamente e seguido meu caminho. Mas agora, algo me impedia. Em qual hospital ela está? Santa Casa, ala leste. Conheço o capelão de lá. Padre Antônio. Menti. Por impulso. Posso pedir que a visite, se quiser. Os olhos de Rosa se arregalaram levemente. O senhor faria isso. Mamãe é muito religiosa. Ficaria feliz com uma visita. Assenti, ciente de que acabará de me comprometer com algo que não sabia como cumprir. Vou ligar para ele hoje mesmo. Qual o nome dela? Antônia Ferreira, quarto 307. Obrigada, Sr. Miguel. Durante a manhã, minha mente voltava constantemente à minha promessa. Não conhecia nenhum capelão. Não tinha ideia de como contatar um hospital para solicitar uma visita religiosa. Mas havia dado minha palavra. Na hora do almoço, em vez de ir ao restaurante de sempre com meus colegas, dirigi-me à pequena capela onde estivera na semana anterior. Estava vazia, exceto por uma senhora idosa rezando silenciosamente em um banco da frente. Sentei-me e fechei os olhos. Não sei como cumprir o que prometi, murmurei. Mas sinto que preciso fazê-lo. Por favor, me mostre um caminho. Quando abri os olhos, a senhora idosa havia se levantado e caminhava em minha direção. Por um momento irracional, pensei que fosse algum tipo de resposta divina, até que reconheci nela uma cliente antiga do escritório, Senhora Mendes, cujos impostos eu preparava há anos. Miguel. Ela sorriu, surpresa. Não sabia que você frequentava esta capela. É recente, respondi, também sorrindo. É bom vê-la, Senhora Mendes. Ela sentou-se ao meu lado. Venho aqui todos os dias desde que me aposentei do hospital. Eram só 5 minutos de caminhada do meu posto de enfermagem. Algo se acendeu em minha mente. A senhora trabalhou em um hospital. 35 anos na Santa Casa, querido. Me aposentei há apenas 2. Senti um arrepio. Coincidência ou algo mais? Senhora Mendes, conhece o capelão de lá? Padre Antônio. Ela inclinou a cabeça, pensativa. Padre Antônio se transferiu ano passado. Agora temos o Padre Gabriel, um rapaz jovem, muito dedicado. Por quê? Expliquei rapidamente sobre Rosa e sua mãe, e sobre minha promessa impensada. A senhora Mendes sorriu, seus olhos brilhando. Posso ligar para ele agora mesmo. Somos bons amigos, ele não se importará. Tem uma caneta. Vou anotar o número direto dele para você também. 15 minutos depois, eu havia falado pessoalmente com o Padre Gabriel, que prometeu visitar Antônia Ferreira ainda naquela tarde. A senhora Mendes me observava com uma expressão curiosa. Sabe, Miguel, em todos estes anos preparando meus impostos, você sempre foi extremamente competente.
mas hoje é a primeira vez que o vejo preocupado com alguém. Suas palavras me atingiram com força inesperada. Era verdade. Eu era eficiente, confiável, correto. Mas quando havia sido a última vez que me importei verdadeiramente? Algo mudou, admiti. Mais para mim mesmo que para ela. Para melhor, pelo que vejo, respondeu gentilmente. Voltei ao escritório com uma sensação estranha de propósito. À tarde, enquanto revisava relatórios financeiros, meu telefone tocou, um número desconhecido. Senhor Miguel, disse uma voz masculina jovem. Aqui é o Padre Gabriel, da Santa Casa. Queria informar que visitei a senhora Antônia como solicitado. Ela ficou muito emocionada e pediu para agradecer. Disse que foi uma luz inesperada em seu dia. Uma onda de calor atravessou meu peito ao ouvir aquelas palavras. Luz inesperada, ecoando de alguma forma o que eu havia experimentado no meu sonho. Obrigado por fazer isso, padre. Não, eu que agradeço. É reconfortante ver pessoas se preocupando umas com as outras. Faz meu trabalho valer a pena. Depois de desligar, fiquei olhando pela janela do meu escritório para a cidade lá embaixo. Pessoas se movimentavam como formigas, cada uma carregando seus fardos invisíveis, suas esperanças, seus medos. Quantas delas precisavam de uma luz inesperada em seus dias? No fim da tarde, passei pela recepção e informei Rosa sobre a visita do Padre Gabriel. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mamãe me ligou há pouco, falando sobre um padre anjo que apareceu do nada. Ela está tão mais animada. Rosa hesitou. Então perguntou: Senhor Miguel, o senhor é religioso? Nunca imaginei. Estou redescobrindo algumas coisas, respondi honestamente. Naquela noite, ajoelhado ao lado da cama, minha oração foi diferente. Em vez de pedir orientação ou entendimento para mim mesmo, encontrei-me agradecendo pela oportunidade de ter feito uma pequena diferença. Obrigado por me mostrar que posso ser mais que um observador da vida, que posso participar, que posso ajudar. Por favor, continue abrindo meus olhos. Nos dias que se seguiram, comecei a notar oportunidades que antes teria ignorado. Um colega precisando de ajuda com um projeto difícil, uma vizinha idosa lutando com sacolas de compras, um novo funcionário parecendo perdido no refeitório da empresa. Pequenas coisas, realmente. Minutos do meu tempo, palavras de encorajamento, uma ajuda prática. Nada heróico ou extraordinário. Mas cada pequeno gesto parecia conectar-me mais profundamente, não apenas com as pessoas ao meu redor, mas com algo maior que eu mesmo. E cada noite, ajoelhado em oração, sentia aquela conexão se fortalecendo, como a pequena luz azul do meu sonho pulsando com mais intensidade. No domingo seguinte, voltei à igreja. Helena estava lá, com seu coque perfeito e seu sorriso caloroso. Sentei-me ao seu lado novamente, mas desta vez, acompanhei melhor os movimentos da cerimônia, as respostas, os cantos. Após a missa, o padre Thomas me cumprimentou. Miguel, que bom vê-lo novamente. Obrigado por me receber, padre. Como foi sua semana? Perguntou ele, com interesse genuíno. Pensei em Rosa e sua mãe, nas pequenas interações que tive, nas orações ajoelhadas cada noite. Reveladora, respondi finalmente. Seus olhos brilharam com compreensão. Gostaria de marcar aquela conversa. Tenho um horário livre amanhã à tarde. Concordei, e quando nos despedimos, ele acrescentou: Sabe, Miguel, há um grupo de estudo bíblico às quartas-feiras à noite. Pessoas de todas as idades e backgrounds, aprendendo juntas. Talvez goste de participar. A ideia de me comprometer com um grupo regular me deixou apreensivo. Uma coisa era redescobrir a fé privadamente, outra era expô-la ao escrutínio de estranhos. Mas lembrei-me da figura luminosa do meu sonho e de sua mensagem. Você começou a perguntar. Estarei lá, prometi, sentindo que estava dando mais um passo em um caminho que ainda não conseguia enxergar completamente, mas que, de alguma forma, sabia ser o certo. As semanas seguintes estabeleceram um novo ritmo em minha vida. Externamente, mantinha minha rotina profissional. Ainda era o contador confiável e meticuloso de sempre. Mas internamente, e nas margens do meu dia,
tudo estava diferente. Comecei a participar do grupo de estudo bíblico às quartas-feiras, onde conheci pessoas de todas as idades e classes sociais, unidas por uma busca comum. Havia Mateus, um professor universitário de física que encontrava a harmonia perfeita entre ciência e fé. Luísa, uma enfermeira jovem com um riso contagiante. Carlos, um motorista de ônibus aposentado cuja sabedoria simples frequentemente me impressionava. E vários outros que, gradualmente, se tornaram amigos. Minhas manhãs agora começavam com uma breve oração ajoelhada ao lado da cama, agradecendo pelo novo dia e pedindo olhos para ver as oportunidades de fazer diferença. Meus trajetos de metrô transformaram-se em exercícios de observação e empatia. Minha hora de almoço frequentemente incluía uma visita à capela ou uma caminhada atenta pelo parque. À noite, antes de dormir, ajoelhava-me para uma conversa mais longa com Deus. Não mais protocolos vazios, mas diálogos genuínos onde compartilhava minhas dúvidas, alegrias, tropeços e aprendizados. No trabalho, as mudanças começaram a ser notadas. Rosa, a recepcionista, agora me recebia com um sorriso caloroso todas as manhãs. Alguns colegas comentavam sobre meu bom humor constante. Meu chefe observou que eu parecia mais engajado nas reuniões. Pequenas mudanças, mas significativas. Foi aproximadamente um mês após o sonho que enfrentei meu primeiro obstáculo sério. Uma quinta-feira à tarde, recebi um e-mail da minha irmã Ana. Miguel, precisamos conversar. Pode vir jantar hoje. As crianças vão dormir na casa de um amigo. O tom sério era incomum para minha irmã, geralmente animada. Respondi imediatamente que estaria lá, e passei o resto do dia preocupado, imaginando que poderia ser tão importante. Ana morava em um subúrbio tranquilo, em uma casa confortável com um pequeno jardim. Quando cheguei, ela me abraçou mais forte que o normal, e notei que seus olhos estavam levemente inchados. O que houve? Perguntei, enquanto me guiava até a sala de jantar, onde a mesa estava posta para dois. Vamos comer primeiro, ela insistiu. Preparei sua lasanha favorita. Durante o jantar, conversamos sobre amenidades, os gêmeos, seu trabalho como professora, minha rotina. Mas havia uma tensão palpável no ar. Finalmente, após servirmos a sobremesa, pudim caseiro, outra especialidade dela, Ana respirou fundo. Miguel, sei que não é da minha conta, mas você entrou para alguma seita. A pergunta me pegou completamente desprevenido, e por um momento fiquei apenas olhando para ela, de boca aberta. O quê? Não. Por que você perguntaria isso? Ela mordeu o lábio, parecendo genuinamente preocupada. É que você tem estado tão diferente. Um colega do Marcos te viu saindo de uma igreja. Você, que nunca foi religioso. E então Rosa, do seu escritório. Sim, encontrei com ela na farmácia outro dia. Mencionou algo sobre você ajudando a mãe dela com um padre. E quando as crianças falaram sobre aquela exposição de dinossauros no domingo passado, você disse que não poderia ir porque tinha um compromisso. Ela fez uma pausa, claramente desconfortável. Sei que parece paranoia, mas temos aquela prima, a Denise, que se envolveu com aquele grupo estranho há alguns anos atrás. Fiquei preocupada. Senti uma mistura de irritação e ternura. Por um lado, a suposição me ofendia, como se uma reviravolta espiritual, genuína, só pudesse ser explicada por manipulação externa. Por outro, entendia sua preocupação. Era, afinal, uma mudança significativa em um homem conhecido por sua previsibilidade. Ana, comecei calmamente, não estou em uma seita. Estou redescobrindo minha fé. Do nada, depois de 38 anos, ignorando qualquer coisa relacionada à igreja. Sua voz misturava ceticismo e preocupação. Hesitei. Como explicar o sonho, a figura luminosa, o despertar literal e metafórico? Soaria como delírio? Pior, como exatamente o tipo de experiência que alguém manipulado por uma seita relataria. Não foi do nada, respondi finalmente. Foi um processo. Comecei a questionar certas coisas, a sentir que faltava algo na minha vida. Lembrei-me da vovó Cecília, de como sua fé a sustentava. Não era a história completa, mas também não era mentira.
Ana me observava atentamente, procurando sinais de que eu não estava sendo sincero. E agora você vai à igreja todos os domingos? Reza. É isso. Sim. E participo de um grupo de estudo bíblico às quartas. São pessoas normais, Ana. Professores, enfermeiras, aposentados. Não há nada sinistro. Ela suspirou, parecendo um pouco mais aliviada, mas ainda não totalmente convencida. É só que você nunca me pareceu o tipo religioso. Você é tão racional, tão metódico. É difícil imaginar você de joelhos, rezando. Ela deu uma risada nervosa. Você sempre dormia durante as orações da vovó. Aquilo me fez sorrir. É verdade. E por muito tempo, mesmo quando rezava por hábito antes de dormir, era apenas ritual vazio. Mas algo mudou. Não sei como explicar, mas sinto como se estivesse realmente conectado a algo maior agora. Ana estudou meu rosto por um longo momento. Você parece sincero. E, sendo honesta, você parece mais leve, de alguma forma, menos rígido. Ela alcançou minha mão sobre a mesa. Se isso te faz bem, então estou feliz por você. Só não quero te perder para algum grupo estranho. Não vai, prometi, apertando sua mão. Na verdade, gostaria que você e os meninos me acompanhassem à missa algum domingo. Sem pressão, apenas para ver que é tudo normal. Ela assentiu, ainda um pouco hesitante. Talvez. Vamos ver. O resto da noite transcorreu mais leve, mas a conversa me deixou pensativo. No caminho de volta para casa, refleti sobre como minha transformação era vista de fora, súbita, inexplicável, possivelmente suspeita. Para mim, parecia o desdobramento mais natural do mundo, como se estivesse finalmente encontrando um caminho que sempre esteve ali, esperando que eu o notasse. Naquela noite, ajoelhado em oração, compartilhei minha frustração. É difícil explicar para os outros o que estou vivendo. Como faço para mostrar que isto é real, que não estou sendo manipulado ou tendo algum tipo de colapso? Não houve resposta audível, claro, mas enquanto falava, uma paz gradual se instalou em mim, junto com a compreensão de que algumas experiências não podem ser adequadamente traduzidas em palavras. Só podem ser demonstradas ao longo do tempo, através de ações consistentes, de uma vida transformada. O segundo obstáculo veio de onde eu menos esperava, de dentro de mim mesmo. Aproximadamente 6 semanas após o sonho, comecei a sentir uma estranha inquietação. As orações que antes fluíam facilmente agora pareciam mecânicas novamente. A sensação de conexão que havia experimentado começou a parecer distante, como uma memória de algo que eu não estava mais certo de ter realmente vivido. Durante uma reunião do grupo de estudo, enquanto discutíamos a parábola do semeador, Mateus, o professor de física, notou meu silêncio. Miguel, você está especialmente quieto hoje. Algum pensamento sobre esta passagem? Hesitei. Então decidi ser honesto. Estou me perguntando se sou como a semente que caiu em solo pedregoso. Brotei rapidamente, com entusiasmo, mas agora estou começando a secar porque minhas raízes não são profundas o suficiente. Um silêncio compreensivo caiu sobre o grupo. Foi Carlos, o motorista aposentado, quem falou primeiro. Sabe, filho, o que você está descrevendo é o que chamamos de noite escura da alma. Acontece com todos nós. O primeiro fervor passa, e então vem o verdadeiro trabalho da fé. Luísa, a enfermeira, concordou. Quando me converti, há 5 anos, tive 3 meses de pura euforia espiritual. Depois, parecia que Deus havia ido embora de férias. Ela sorriu. Mas não tinha. Estava me ensinando a procurá-lo mais profundamente, além das emoções iniciais. Suas palavras ressoaram em mim. Era isso. A sensação inicial de descoberta, de maravilhamento, estava cedendo lugar a algo mais sóbrio, mais exigente. Não era que a conexão tivesse se perdido. Era que sua natureza estava mudando. Após a reunião, o padre Thomas me chamou para um canto tranquilo da sala paroquial. Miguel, o que você disse hoje sobre raízes me fez pensar. Você foi batizado, mas nunca completou os outros sacramentos, correto? Assenti. Primeira comunhão, crisma, nada disso.
Já considerou seguir esse caminho agora? Temos um programa para adultos que desejam completar sua iniciação na fé. Não é apenas sobre rituais. É um mergulho profundo na compreensão do que realmente significa seguir Cristo. A proposta me pegou de surpresa. Era um compromisso sério, mais formal que qualquer coisa que tinha considerado até então. Mas talvez fosse exatamente do que eu precisava. Não apenas raízes emocionais, mas também estruturais, históricas, comunitárias. Quanto tempo dura? 6 meses. Encontros semanais. Algumas leituras, muita discussão e reflexão. Aquela noite, ajoelhado em oração, pedi orientação. Não houve visões dramáticas ou sensações intensas, apenas um silêncio receptivo, gradualmente, uma clareza crescente. Era o próximo passo natural. Na manhã seguinte, liguei para o Padre Thomas e confirmei minha participação no programa. O terceiro desafio veio do mundo profissional. Meu chefe, Sr. Vasconcelos, me chamou em seu escritório em uma sexta-feira à tarde. Nosso maior cliente, uma rede de lojas de departamento, estava enfrentando uma auditoria fiscal complicada. Miguel, disse ele, fechando a porta para garantir privacidade, preciso de você para, digamos, encontrar alguma flexibilidade nestas declarações. Ele empurrou uma pasta através da mesa. Há algumas deduções que podemos reinterpretar, algumas receitas que podemos reclassificar. Folheei os documentos rapidamente, compreendendo o que ele estava sugerindo. Não era tecnicamente legal. Estávamos na área cinzenta da contabilidade criativa, mas ia contra meus princípios profissionais. No passado, teria provavelmente concordado, justificando que era parte do jogo corporativo, que todos faziam o mesmo. Mas agora, senti um desconforto intenso. Não era apenas uma questão de ética profissional, mas de integridade pessoal. Como poderia ajoelhar-me em oração à noite sabendo que durante o dia havia deliberadamente obscurecido a verdade? Senhor Vasconcelos, comecei cautelosamente. Entendo a pressão que estamos enfrentando com este cliente, mas não me sinto confortável com essa abordagem. Posso buscar deduções legítimas que talvez tenhamos perdido, mas não posso reinterpretar dados de forma criativa. Seu rosto endureceu. Miguel, você trabalha aqui há quanto tempo? 10 anos. Sempre foi um jogador de equipe. O que mudou? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. O que mudou? Tudo, queria responder. Tudo e nada. Eu era a mesma pessoa, mas com uma nova clareza, uma nova bússola. Tenho refletido muito sobre integridade ultimamente e respondi finalmente. Acredito que podemos servir este cliente melhor encontrando soluções totalmente legítimas. Ele me estudou por um longo momento, então suspirou. Esta conta representa 15% da nossa receita anual, Miguel. Se os perdermos, não vamos perdê-los. Me dê uma semana para preparar uma abordagem alternativa. Se não funcionar, você pode passar o cliente para outro contador. Saí daquela reunião tremendo ligeiramente, consciente de que havia arriscado minha posição na empresa. Durante o fim de semana, trabalhei intensamente, pesquisando precedentes legais, encontrando deduções legítimas mas pouco utilizadas, desenvolvendo uma estratégia que poderia ajudar o cliente sem comprometer princípios éticos. Na segunda-feira, apresentei meu plano ao Sr. Vasconcelos. Ele o examinou cuidadosamente, fazendo anotações, ocasionalmente assentindo. Isto pode funcionar, admitiu finalmente. É menos impactante do que eu esperava, mas é sólido. Ele me olhou com uma mistura de respeito relutante e confusão. Devo admitir, Miguel, você está diferente ultimamente, mas decidido. Não sei se isso é bom ou ruim para os negócios, mas é notável. Aquela noite, ajoelhado em oração, senti pela primeira vez em semanas aquela conexão intensa retornar, não como uma emoção avassaladora, mas como uma presença silenciosa, constante, uma luz suave que não ofuscava, mas iluminava o caminho adiante. Obrigado, sussurrei no quarto silencioso, por me dar força para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Por favor, continue me guiando, mesmo, especialmente, quando não consigo sentir sua presença claramente. E naquele momento,
Compreendi que os obstáculos não eram desvios no caminho, eram o próprio caminho. Cada desafio, cada dúvida, cada escolha difícil era uma oportunidade para aprofundar raízes, para transformar uma experiência momentânea em uma vida de fé autêntica. O sonho havia me despertado, literalmente, de joelhos. Mas era o trabalho diário, constante, frequentemente invisível de viver aquele despertar que realmente importava. 6 meses se passaram desde o sonho que mudou tudo. Era um domingo especial, o dia da minha primeira comunhão e crisma. Aos 39 anos, eu me juntaria a um pequeno grupo de adultos que, por diferentes caminhos, haviam chegado a este momento de compromisso formal com a fé. Vesti-me cuidadosamente, terno azul marinho, camisa branca, gravata discreta. O pequeno crucifixo de minha avó, que agora raramente tirava, repousava contra meu peito. Olhei-me no espelho e sorri para o homem que via ali. Ainda reconhecível como Miguel de sempre, mas com olhos diferentes, mais vivos, mais presentes. A campainha tocou. Ana havia prometido vir com os gêmeos, agora com 10 anos, mas me surpreendi ao abrir a porta e encontrar não apenas minha irmã e sobrinhos, mas também Rosa, do escritório, acompanhada de sua mãe, Antônia, agora totalmente recuperada, Helena, com seu coque perfeito, Mateus, Luísa e Carlos do grupo de estudos, e, para minha completa surpresa, o Sr. Vasconcelos e sua esposa. Surpresa! Anunciou Ana, sorrindo amplamente. Não podíamos deixar este dia passar sem uma celebração adequada. Fiquei momentaneamente sem palavras, olhando para aquele grupo improvável reunido em minha porta. Pessoas de diferentes partes da minha vida, algumas que mal se conheciam, todas unidas pelo desejo de apoiar este momento importante. Como vocês organizaram isso? Perguntei finalmente. Sua irmã é bastante persuasiva, respondeu o Sr. Vasconcelos, parecendo ligeiramente desconfortável, mas sinceramente presente. Além disso, você salvou o nosso maior cliente com aquela estratégia fiscal brilhante. Eu te devia essa. Rosa se adiantou e me abraçou. E mamãe queria muito agradecer pessoalmente ao homem que enviou, o Padre Anjo, quando ela mais precisava. Antônia, apoiando-se em uma bengala, assentiu vigorosamente. O Padre Gabriel ainda me visita ocasionalmente. Diz que você iniciou uma amizade valiosa. Olhei para todos eles, uma emoção inesperada apertando minha garganta. Estas conexões, algumas novas, algumas transformadas, algumas redescobertas, eram parte tangível da mudança em minha vida. Não apenas uma experiência espiritual privada, mas um novo modo de estar no mundo, de relacionar-me com outros. Bem, disse, finalmente recuperando a voz, se vamos todos para a igreja, melhor irmos agora, ou chegaremos atrasados. O pequeno grupo se dividiu entre os carros disponíveis, e partimos para a paróquia. No caminho, sentado ao lado de Ana enquanto ela dirigia, perguntei em voz baixa: como você sabia sobre todos eles? Sobre Rosa e sua mãe? Sobre meus amigos do grupo de estudo? Ela sorriu, mantendo os olhos na estrada. Você acha que eu simplesmente aceitei sua palavra de que não tinha entrado para uma seita? Fiz minha pesquisa. Falei com as pessoas da sua vida. Ela lançou-me um olhar rápido, afetuoso. O que descobri foi que meu irmão, o homem mais reservado e previsível que conheço, de alguma forma estava tecendo uma teia de conexões significativas por toda a cidade. Não foi intencional, murmurei. As melhores coisas raramente são. Ela respondeu suavemente. A cerimônia foi bela em sua simplicidade. Éramos 5 adultos recebendo os sacramentos. Além de mim, havia uma médica de meia-idade que havia se afastado da igreja na adolescência e agora retornava. Um jovem universitário que crescerá sem religião mas encontrara a fé através de um grupo de estudantes. Uma senhora idosa que nunca tivera oportunidade formal de educação religiosa em sua juventude no interior. E um ex-detento que havia encontrado Deus na prisão e agora, livre há 2 anos, dava este passo formal. Éramos um grupo improvável, unidos não por circunstâncias externas, mas por jornadas internas que, de alguma forma, haviam convergido para aquele momento, naquele lugar. Quando chegou minha vez de receber a hóstia pela primeira vez, ajoelhei-me diante do altar.
O padre Thomas sorriu gentilmente ao pronunciar as palavras rituais. Ao colocar o pequeno disco branco em minha língua, senti uma onda de paz que me lembrou, não em intensidade, mas em qualidade, a luz do meu sonho. Não era uma experiência mística dramática, era um momento de conexão simples, direta, real. Após a cerimônia, todos se reuniram em um almoço organizado pela comunidade paroquial. Observei, com uma sensação de profunda gratidão, como meus mundos se misturavam. Ana conversando animadamente com Helena sobre receitas, os gêmeos fascinados com as histórias de Carlos sobre dirigir ônibus pelas estradas sinuosas do interior. O senhor Vasconcelos discutindo seriamente com Mateus sobre as implicações éticas de novas tecnologias. Rosa e sua mãe trocando contatos com Luísa para um grupo de oração. O padre Thomas se aproximou enquanto eu observava a cena. Uma colheita abundante de um pequeno grão de mostarda, comentou, seguindo meu olhar pela sala. Assenti, compreendendo a referência bíblica. Da mesma forma que o reino de Deus é comparado a uma minúscula semente que cresce até se tornar uma grande árvore, minha experiência pessoal estava gerando frutos que se estendiam muito além de mim mesmo. Nunca imaginei que seria assim. Confessei. Quando tive aquele sonho, pensei que era sobre mim, minha espiritualidade, meu relacionamento com Deus. Não percebi que seria sobre todos estes laços. O padre Thomas sorriu. É sempre assim. A verdadeira espiritualidade nunca termina em nós mesmos. Sempre nos leva de volta ao mundo, aos outros, mas com novos olhos, novo coração. Ele fez uma pausa. Falando nisso, você decidiu sobre aquela proposta. A proposta a que ele se referia era um convite para eu liderar um novo ministério na paróquia, um programa de mentoria financeira para famílias de baixa renda, utilizando minha experiência profissional para ajudar pessoas a organizarem suas finanças, entenderem impostos, planejarem para o futuro. Era uma forma de unir minha expertise técnica com meu novo compromisso de serviço. Sim, respondi. Vou fazer. Seu rosto se iluminou. Excelente. Podemos começar no próximo mês. Já temos 3 famílias interessadas. Quando a celebração finalmente se dispersou, já era fim de tarde. Ana ofereceu-se para me levar em casa, mas decidi caminhar. Queria tempo para absorver tudo, para refletir. O trajeto era longo, quase 1 hora a pé, mas o dia estava perfeito, céu claro, temperatura amena. Enquanto caminhava, percebi como via a cidade diferentemente agora. Não era apenas um cenário para minha rotina diária, mas um tecido vivo de histórias interconectadas, de vidas que tocavam umas às outras de maneiras vistas invisíveis. Passei pela pequena capela perto do escritório, agora um ponto familiar no meu mapa pessoal. Passei pelo parque onde frequentemente caminhava durante o almoço, reconhecendo alguns rostos regulares a quem agora cumprimentava pelo nome. Passei por um abrigo para pessoas em situação de rua onde havia começado a oferecer consultoria financeira voluntária aos sábados. Meu mundo havia se expandido, não geograficamente, mas em profundidade e significado. Os mesmos lugares, as mesmas ruas, mas vistos através de novos olhos. Quando finalmente cheguei ao meu apartamento, o sol começava a se pôr. Tirei o terno, preparei um chá e sentei-me na pequena varanda com vista para um trecho modesto da cidade. As primeiras estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia. Lembrei-me daquele campo estrelado do meu sonho, das luzes que dançavam em harmonia, representando orações. Sorri ao imaginar como minha própria luz azul estaria agora, certamente mais forte, mais constante, talvez até conectada a outras luzes de maneiras que eu não podia ver, mas podia sentir. Não tive mais sonhos dramáticos como aquele primeiro, nenhuma visita de seres luminosos, nenhuma visão cósmica de orações entrelaçadas. Mas também não precisava mais. Aquele único sonho havia sido suficiente para me despertar, literalmente e figurativamente. O resto da jornada era para ser vivida acordado, consciente, presente. À medida que a noite caía completamente, preparei-me para dormir. Como havia se tornado meu costume, ajoelhei-me ao lado da cama. Mas desta vez, antes de começar minha oração, olhei para a pequena foto emoldurada na mesa de cabeceira. Eu aos 5 anos,
ajoelhado ao lado de minha avó Cecília. Obrigado, vovó, sussurrei, por plantar a semente. Então, com as mãos juntas como ela havia me ensinado tantos anos antes, fechei os olhos e comecei a conversar com Deus. Não mais com palavras protocolares, não mais com pedidos desesperados, mas com a familiaridade tranquila de alguém que finalmente encontrou seu caminho para casa. Obrigado, disse simplesmente, sentindo cada sílaba da palavra com uma gratidão que transcendia a linguagem. Por me fazer acordar. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo noturno. Pessoas em apartamentos vizinhos viviam suas próprias histórias de luta e esperança. Estrelas brilhavam em um céu que a maioria raramente observava. E em um pequeno apartamento, um homem comum estava ajoelhado em oração, não mais por hábito ou tradição, mas porque havia descoberto que esta simples postura física refletia uma verdade mais profunda, que às vezes precisamos nos curvar para verdadeiramente nos erguermos. O sonho o havia feito acordar de joelhos. A vida o ensinava, dia após dia, a permanecer assim, não em submissão passiva, mas em conexão ativa com algo maior que ele mesmo. Uma conexão que, paradoxalmente, o tornava mais plenamente quem ele realmente era. E enquanto adormecia naquela noite, Miguel sorriu, sabendo que o verdadeiro despertar não era um evento único, mas um amanhecer contínuo, renovando-se a cada dia com a promessa simples mas profunda: olhos para ver, coração para sentir, e joelhos dispostos a se dobrar diante do mistério que nos conecta a todos.